But you know, dear brothers and Você sisters, sabe, irmãos queridos, it's just a tremendous blessing é uma bênção tão grande for the Lord to gather us together in His name. que o Senhor nos reúna em seu nome, Because again, He gives us a wonderful promise. porque Ele nos dá uma promessa maravilhosa. Where two or more have been gathered together in His name. 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, What happens? o que acontece ali? What happens, brothers and sisters? He's here. Ele Okay? está presente. So there's more than 2 or 3 here. E certamente há mais do que 2 ou 3. So the question remains, A pergunta permanece. are we gathered in His name? Será que estamos reunidos em seu nome? And to me, that means that we acknowledge that He is the Lord. E para mim, reunir no seu nome significa reconhecer de que Ele é o Senhor. This meeting was His idea. Ou seja, essa reunião foi ideia dele. Somehow He arranged everything for us to be here. E de alguma maneira ele se ocupou, se encarregou de organizar tudo para que estivéssemos So I aqui. know that we want to bow the knee of our heart, Isso significa que desejamos dobrar os joelhos do coração acknowledge His lordship, e reconhecer que Ele é Senhor, because He has something He wants to do. porque é algo que Ele mesmo deseja fazer. Now this is a wonderful thing to think about. Isso é alguma coisa maravilhosa de considerarmos. Our Lord Jesus is seated at the right hand of our Heavenly Father. O Senhor Jesus Cristo está sentado à destra do nosso Pai Celestial. And here we are in Londrina, Brazil. E aqui estamos nós em Londrina, no Brasil. Most people outside of Brazil have never heard of Londrina. Muitas pessoas fora do Brasil jamais ouviram falar de Londrina. Until just a few months ago, I'd never heard of E Londrina. até poucos meses atrás, nem mesmo eu sabia de Londrina. But brothers and sisters, Queridos irmãos, our Lord knows about Londrina. mas o Senhor conhece Londrina. And He gathered us together tonight, E Ele nos reúne esta noite. and by His Spirit, E pelo seu He Espírito, is here Ele se faz presente to aqui. be our teacher. Ele é o nosso mestre. Because He's the only one who has the words of eternal Ele é o life. único que tem palavras de vida eterna. If all that would happen tonight is I would speak something and my brother would translate, Se tudo o que acontecesse hoje à noite fosse eu falar alguma coisa e o meu irmão traduzi-la, you may enjoy it, vocês podem até but gostar, unless the Lord speaks, mas a menos que o Senhor fale, then it will not have any spiritual value. isso não terá nenhum valor espiritual. And for me, my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos, para mim it's a tremendous mystery to é me. grande mistério. I don't understand. Eu não compreendo. Why would God take human beings? Por que Deus escolheria seres humanos? Not just human beings, Não apenas seres but humanos, the weakest of the human beings, mas os seres humanos the mais most fracos, disqualified of os human beings, menos qualificados, and ask them to be used to speak His word. e pedir a eles para falarem a sua palavra. Oh, brothers and sisters. Ah, irmãos, So only the Lord can do it. somente o Senhor pode fazer tal coisa. And He wants to speak to us. E Ele deseja falar a nós. He has something He wants to speak to every one of us. Há alguma coisa que Ele quer falar a cada um. This is what I've discovered about our wonderful Lord. E é isso que eu tenho descoberto a respeito do nosso maravilhoso He Senhor. can take one word that is spoken, Ele pode tomar uma palavra falada. and it's almost like He tailor-makes that word. E é como se Ele confeccionasse aquela palavra sob medida. He speaks in such a way, it touches our heart. Ele fala It de tal speaks to maneira us. que Ele fala diretamente ao nosso coração. Many times right in the situation where we're having some difficulties in our E lives. isso muitas vezes acontece exatamente na situação em que passamos por grandes dificuldades em nossa vida. And only the Lord could do this. Só o Senhor saberia. So our brother has already prayed, O nosso irmão já orou. and I trust that we'll just have faith in what our Lord what has been requested of Him, E eu confio de que todos tenham fé naquilo que foi pedido ao Senhor and we'll have hearts that are open to listen and to obey what He e que o says nosso to us. coração esteja aberto para ouvir e para obedecer o que ouvirmos. So let's begin tonight by looking at Paul's letter to the Philippians. Vamos começar hoje à noite considerando a epístola de Paulo aos Filipenses. There's one more chair up here. Há One mais here. uma cadeira aqui, ali, uma aqui na frente, outra aqui atrás.
In our time of fellowship on Sunday evening with the brothers and sisters, O nosso tempo de compartilhar a palavra no domingo à noite com os irmãos, we focused on the necessity for vision naquele período o nosso foco foi a necessidade de visão. because our God is spirit. O nosso Deus é espírito. His kingdom is spiritual. O seu reino é um reino espiritual. So what he wants to do O que ele deseja fazer is to reveal to his children é revelar a seus filhos the reality of the spiritual dimension. a realidade da dimensão espiritual. And so this is to be something that each one of his children is to experience. Portanto, isso deve ser algo que cada um de seus filhos experimente. The revelation that God has given us in his word A revelação que Deus nos concedeu em sua palavra has been given to each one of his tem children. sido dada a cada um de seus filhos. And he wants to enable us to understand it. E ele deseja nos capacitar a compreender essa revelação. Now this is a spiritual book. Este é um livro espiritual. Now it has a lot to do with many different topics, Ele trata de muitos assuntos but diferentes in reality it's a spiritual book. e, de fato, trata-se de um livro espiritual. It was written by the Holy Spirit. Foi escrito pelo Espírito Santo. Yes, he used human beings, Certamente ele utilizou os seres but humanos, it's not something human, mas certamente não um livro not humano. something that man created. Não é alguma coisa criada pelo homem. This is a result of the working of the Holy Spirit. É o resultado da operação do Espírito Santo. And the Holy Spirit has been sent here E o Espírito Santo foi to enviado help us understand para ajudar-nos a compreender what is written here. o que está escrito. And who better to be able to help us understand? E quem melhor para nos ajudar a compreender? He wrote it. Ele mesmo I escreveu o think he livro. understood what he was trying Eu to acho say. que ele sabia o que ele queria dizer. So we can trust him. Podemos confiar nele. So we're just so grateful that we Somos- have a copy of God's word in our Somos hands. tão gratos por termos uma cópia impressa da palavra de Deus em And nossas tonight mãos. I would like for us to focus our hearts on just a few verses, very familiar verses. E nesta noite eu gostaria de prestarmos atenção em alguns versículos muito familiares. In Philippians 2, Filipenses capítulo 2, verses 5 through 8. são versículos de 5 a 8. And then we'll read some verses from John's Gospel as E well. depois leremos alguns versículos no Evangelho de João. Now, before my brother reads this, Antes de lermos, my understanding is that Paul is actually quoting a song that they sang in the early church. meu entendimento é que Paulo, nesse texto, de fato estava citando um hino, um cântico que se cantava na igreja primitiva. Probably this was a spiritual song Possivelmente era um hino espiritual that they sang. que eles costumavam And so when cantar. Paul is trying to encourage God's people in the city of Philippi, Portanto, Paulo tentou encorajar aqueles irmãos na cidade de Filipos, it seems like he just quoted this spiritual song. e ao fazer isso, parece que ele simplesmente citou aquele cântico que se cantava. Now, when we read it tonight, I think you can even feel meter. E There's a meter, there's a beat. ok. Então, eu acho que ao lermos hoje à noite, dá quase que para sentir uma métrica nessas And palavras. there's so much in just a couple of verses, a few E há verses. tantas coisas embutidas em tão poucos versículos. So let's focus our heart there on verses 5 through 8 of Philippians 2. Vamos considerar com o nosso coração os versículos 5 a 8 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Did you kind of sense that maybe this may have been a spiritual song? Vocês percebem que isso talvez tenha sido mesmo um cântico espiritual? Have this mind in you, Ou seja, tende em vós o which was mesmo in Christ Jesus, a mesma mente, o mesmo who, although sentimento he existed in the form of God, que, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então há uma métrica nessas palavras. let's look at John chapter 13. Consideremos João capítulo 13 agora. And we want to read the first 11 verses. Leremos os primeiros 11 versículos. John 13, João 13, 1 through 11.
João 13, de 1 a 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. I'm sure that all of you are very aware of these verses in Philippians. Certamente todos vocês conhecem os versículos em Filipenses. You know, Paul had a very special relationship with this church in Philippi. Paulo tinha uma relação muito especial com aquela igreja em Filipos. They seemed to have a special love for him. E aparentemente eles tinham um amor muito especial por ele. And this letter is a response to a generous gift that was given by the brothers and sisters in Philippi to Paul. E essa carta foi uma resposta de Paulo a uma oferta muito generosa levantada pelos irmãos em Filipos e encaminhadas a Paulo. But along with the gift, he had received some information Junto com aquela oferta, ele recebeu informação about some of the problems in this church in Philippi. sobre alguns dos problemas que aqueles irmãos em Filipos estavam enfrentando. Now, brothers and sisters, regardless of how good a church is, Irmãos, independente de quão boa seja uma igreja, it always has problems. sempre tem problemas. You know why? Você sabe por quê? Because we're there. Porque nós estamos lá. We're members. Nós somos os membros. We always create E problems. nós sempre criamos Now, problemas. we don't believe we do, but we Apesar do. de nós não crermos nisso, nós certamente o fazemos. So there was a problem in the church in Philippi. Havia um problema na igreja de This Filipos. particular problem had to do with two sisters. E esse problema em particular tinha a ver com duas irmãs. They were having difficulty with each other. Elas tinham dificuldades uma com a outra. Now, I heard one time that someone suggested Certa vez eu ouvi que alguém sugeriu that the problem between these two que o sisters problema entre essas duas was irmãs they both wanted to marry Timothy, é que ambas queriam se casar com Timóteo. but I don't know. Eu não sei. But anyhow, they were having difficulty with each other. O fato é que elas estavam com dificuldades uma And com a so outra. Paul is trying to help them know how to resolve this difficulty. Paulo, então, ele entra e tenta ajudá-las a resolver esse problema. And so he shares with them these verses. E para isso, ele compartilha com eles esses Now, versículos. you know there's some important verses that follow after verse 8. Certamente há versículos extremamente importantes que se seguem ao versículo 8. But in these verses, Mas naqueles I versículos, think Paul shares something that is very valuable eu for creio us. que Paulo, ele compartilha algo muito valioso. Because he wants us to understand Ele deseja que nós entendamos that there is a way to solve the difficulties that we have in our relationships with each other. de que há um meio de resolvermos os problemas de relacionamento que temos uns com os outros. And it has to do with an attitude, E isso tem a ver com uma atitude how we think. de como pensamos. Now, before we come to know the Lord, Antes de conhecermos ao Senhor, our minds are affected by the old Adamic nature. as nossas mentes são afetadas pela natureza adâmica, It's influenced by the things of the world. ela é influenciada pelas coisas do mundo And also the enemy has been able to tell us lies which we have believed. e
também o inimigo mente a nós e nós cremos. So the Lord wants to help us with our ability to overcome this. O Senhor deseja nos ajudar a vencer todas essas That is, coisas. He wants to give us a way Em outras palavras, Ele deseja where nos dar we um don't caminho, um continue meio, to be victims of the negative and hurtful ways that we think. no qual nós deixamos de ser vítimas da maneira negativa com a qual Now, pensamos. I think I'm safe in saying that this is a problem for every one of us as God's children. Eu acho que dá para dizer que é um problema para cada um de nós, filhos de Deus. Our thoughts get us into much trouble. O nosso pensar nos coloca em apuros. Now, in the conference with the young brothers and sisters, Na conferência que tivemos com os jovens, I suggested to them eu sugeri a eles that we find a good surgeon que nós encontrássemos um bom and cirurgião, we install a camera in our neurocirurgião, brain. e que se fosse instalado uma câmera Then no, we no turn the cérebro. camera on Aí poderíamos ligar a câmera and we show up on a screen e poderíamos projetar numa tela what is going on in our brain. tudo o que se passa em nossa mente. And I asked for volunteers. E aí eu comecei a pedir voluntários I got no e volunteers. ninguém se voluntariou. Maybe tonight we can have some Quem volunteers. sabe hoje à noite eu consigo algum voluntário. Anybody willing? Alguém se candidata? So we point out what the real problem is. Isso nos mostra qual que é o real There's things problema. going on in our mind. Há coisas que passam em nossa mente. We don't know even where they come from Nós sometimes. sequer sabemos qual a origem dessas coisas. But somewhere along in our life, Mas em algum ponto da trajetória da nossa vida, something has influenced us alguma coisa nos influenciou to where we have this kind of thinking. ao ponto de termos esse tipo de So pensamento. Paul in these verses Paulo, nesses versículos, is calling upon his readers, ele chama seus leitores, and I believe the Holy Spirit is using the words to speak to us, e eu creio que o Espírito Santo usa essas palavras para nos falar, that we look to the Lord para que possamos olhar para o Senhor for a way for our thinking to be changed. de tal forma que o nosso pensar seja transformado. Now, before we come to know the Lord, Antes de conhecermos ao Senhor, there's not a whole lot we can do. não há muito que possamos fazer. You know, men have developed psychology, Sabemos que o homem desenvolveu psicologia and there is some help that we can get. e pode-se achar algum tipo de ajuda. But sometimes they use wrong thinking to try to correct wrong thinking. Às vezes, é verdade, eles usam pensar errado tentando corrigir alguns problemas. Because psychologists does not focus our attention on the Lord Jesus. O problema é que o psicólogo não nos leva a focalizar nossa atenção no Senhor Jesus. They expect us to find a way Eles esperam que nós encontremos um meio to help ourselves. de nos ajudarmos. Now, I don't know how it is in Brazil, but in the United States, Eu não sei como está aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos we have hundreds of books, existem centenas de livros of self-help books, de autoajuda, self-improvement, de autoajuda. 10 easy steps. Ou seja, 10 passos And if you simples. take these 10 steps, Basta dar esses 10 you'll passos receive the help you need. e você alcançará toda a ajuda Now, necessária. maybe we receive some help, É verdade, às vezes podemos encontrar but the alguma problem ajuda, comes back. mas o problema é recorrente. So the Lord has a solution. O Senhor tem uma solução. Part of His salvation Parte da sua is salvação to deliver us from our wrong thinking. é nos libertar do nosso esquema equivocado de pensamentos. And dear brothers and sisters, Queridos irmãos, every one of us, cada um de nós, without exception, sem qualquer when exceção, we came to the Lord, quando chegamos ao Senhor, we were doing a lot of wrong thinking. nós pensávamos muitas coisas erradas. And it doesn't change immediately. E isso não se transforma Even after we come imediatamente. to know the Lord, Mesmo depois de conhecer we o still Senhor, have a lot of ideas and concepts in our minds nós ainda temos muitas ideias, muitos conceitos em nossa mente that it has nothing to do with our Lord que não Jesus. tem nada a ver com o Senhor Jesus. I mentioned with the brothers and sisters, Eu mencionei aos and you irmãos, please forgive me for repeating por favor, myself, perdoe a repetição, but sometimes I can't help it. I think it's the gray hair. mas às vezes eu não posso evitar, acho que estou ficando gaga. But we in United States, we Nós- have a saying that many people use. Nos Estados Unidos temos uma frase que todos dizem. And when they use it, they want you to believe it's scripture. E quando eles pronunciam, eles o fazem de tal forma que você ache que é das Escrituras. And this is the saying: E o ditado é o seguinte: God helps those who help themselves. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Yes? Chapter and Faz, verse, please. faz a tua parte, né, que eu te ajudarei. Huh? Então a pergunta I think dele é, that's bom, in the book of Hezekiah.
qual que é o capítulo e o versículo? Acho que You é know the book of Hezekiah? o livro de Ezequias. There is no such book. Não existe esse livro de Ezequias. But it's not in the Bible. Certamente não está na Bíblia. But people speak it in such a way Mas as pessoas falam essa as if it's frase a de tal clear forma biblical declaration. que é como se fosse uma declaração bíblica clara. But we have many of these kinds of ideas. E assim nós temos muitas ideias, muitos conceitos assim. And so it is the Lord's objective É o objetivo do Senhor, to provide us with a renewed mind. nos conceder, nos prover com uma mente renovada. You remember in Romans chapter 12? Lembre-se de Romanos 12. Do not be conformed to this world. E não vos conformeis com este século. Now, if we understand what Paul's saying Se there, nós entendermos as palavras de Paulo he's ali, saying, don't let the world ele diz, olha, não permita que o mundo mold the way you think. te coloque numa forma e te force a pensar de uma certa maneira. Brothers and sisters, Irmãos, we need to remember você precisa the lembrar, whole world todo mundo is under the influence of the evil one. está sob a influência do maligno. We have to live here, Precisamos viver aqui, but we are not citizens here. mas nós não somos cidadãos We don't aqui. belong here. Nós não pertencemos a este Once we lugar. became a child of God, Quando nos tornamos filhos de Deus, once we had a spiritual birth, quando nascemos espiritualmente, our citizenship changed. a nossa cidadania mudou. You go back to chapter 1 of Philippians. Basta voltarmos a Filipenses Where is capítulo our 1. citizenship? Onde somos cidadãos de onde? In heaven. A We nossa are citizens cidadania of heaven. é no céu. But we have to live here. Precisamos viver aqui. But we have to be careful Precisamos tomar that we cuidado don't allow the world e não permitirmos que to o mundo mold the way we think. molde a maneira com que pensamos. And brothers and sisters, Irmãos, this is a big challenge isso aqui é um grande desafio. because thousands of times every day Milhares de vezes por dia there's these influences that are coming toward us recebemos tanta influência que vem a that nós are shaping. If we allow it, it will shape the way we think. que, se nós permitirmos, isso moldará a maneira do nosso pensar. And so one of the things that has to happen in our lives, Uma das coisas que precisa acontecer em nossa vida if we are going to have a renewed mind, para termos uma mente renovada is we have to learn to repent. precisamos aprender a nos arrependermos. Now, many times we think repentance is only something we do in the beginning, Às vezes achamos que arrependimento é alguma coisa que acontece no início apenas and it has to do with having many tears e tem a ver com muitas lágrimas and recognizing that you had made some mistakes, e reconhecer que você cometeu muitos erros and now you have e repented, finalmente agora você se God forgives arrependeu, you. Deus te perdoou and that's the end of it. e fim. No, my brothers and sisters. Não, irmãos. It's a lifetime of repentance. É um arrependimento que precisa acontecer ao longo de toda uma vida. Because the word in the original language A palavra usada no original, that's translated repentance, que é traduzido como arrependimento, is the word metanoia. é essa palavra Now, metanoia. I don't know much Greek. Eu não sei muito de grego. I took some Greek, but Eu tive que estudar grego um pouco, it's in the past. mas isso ficou muito longe no If you passado. don't use it, you lose it. E se você não usa, você perde. So I haven't used it very much. E eu não tenho usado muito. But I do remember what this word means. Mas eu me lembro do significado dessa palavra. And it's very simple, E é simples. not complicated. Não é complicado. Now, brother, this is an important thing for us to remember. Irmãos, precisamos lembrar disso porque é importante. God has made it where we can understand. Deus o fez de tal maneira que pudéssemos compreender. When things start getting Quando complicated, as coisas começam a ficar complicadas, somehow man has gotten his hand in there. isso nos dá um indício de que tem a mão do homem ali. God doesn't want to complicate things. Deus não for us. deseja complicar as coisas. Why would he want to complicate things for his children? Por que quereria ele complicar as coisas para seus filhos? He wants us to Ele understand. deseja que compreendamos. So it's very simple. É muito simples. You're going this direction, Você vai em uma certa you direção find out you're going the wrong way. e percebe que está na direção errada. What do? O que fazer? Put on the brakes. I mean, you take your foot off the Você accelerator, tira o pé do acelerador, put your foot on the brake, pisa no freio, and turn around vira e vai embora. and go the other Vai direction. na outra direção. Now that's what the Bible means by É repentance. isso que a Bíblia se refere ao Not arrependimento. complicated. Não é complicado, But it's something we have to do in our minds. mas é algo que tem que acontecer em nossa mente. The word nous or noia in Greek Essa palavra noia no grego has to do with our mind. está relacionada à mente. So it means a changing of the way we think. Isso significa uma mudança de mente.
So if we go on believing, for example, Por exemplo, se prosseguirmos pensando, crendo, that God helps those who help themselves, de que Deus ajuda aqueles que se ajudam, or we have some other concept in our ou minds qualquer outro conceito na nossa mente, that is contrary to God's way of thinking. conceito esse contrário aos caminhos de Deus. Because you remember what the Lord said in Isaiah. Lembre-se o que o Senhor disse em Isaías. My thoughts are not your Meus thoughts. pensamentos não são os vossos pensamentos. Now we have a good example of this Nós temos um bom exemplo disso. in the Sermon on the Mount, Por exemplo, no Sermão do Monte, the Beatitudes. as bem-aventuranças. Now, we would have never concluded that this is a way to be blessed. Nós nunca jamais concluiríamos que essa era a maneira de ser bem-aventurado. What does the first one say? Blessed are the... Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humble in spirit or poor Poor in in spirit? spirit. Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito. Now, I think the better way to translate that Eu creio que a melhor maneira de traduzir isso is blessed are the bankrupt. é bem-aventurados os falidos. Now, the world would never tell you it's a blessed thing to be bankrupt. Agora, o mundo jamais diria que um falido é bem-aventurado, But this is God's way. mas essa é a palavra de Deus. Do you understand, dear brother and sister? Você entende, querido irmão, querida First of irmã? all, God designed us. Em primeiro lugar, Deus nos projetou. He is the one who designed what we would be as human beings. E Ele definiu o que seria do ser humano. I don't care what the scientists say. Eu não me interessa saber o que os I don't cientistas care dizem. what was this guy's name who came up with the species? I can't think. Darwin. Darwin. Não I me don't care what interessa. Darwin Não me says. interessa, não me importa o que disse o Darwin. To me, it's utter stupidity Para mim isso é tolice no mais alto grau. to think that something so complex, Imaginar que alguma coisa tão so complexa, beautiful, tão bela, just emerged out of a glob of nothing. simplesmente surgiu do nada. Huh? Cannot be. Certamente não pode God ser. designed it Deus projetou, and God created it. Deus criou. But there's something important that we remember. Mas há alguma coisa Is importante that para God lembrarmos. designed us Deus nos projetou, and God created us, Deus nos criou, and then He's taken another step e Ele foi um passo and além, He has redeemed us e Ele nos so redimiu that we will live a totally dependent life on Him. para que possamos viver uma vida totalmente dependente dEle. Now, is this the way we think? É assim que pensamos? See, if we have some thoughts like this idea, God helps those who help themselves, Por exemplo, se nós continuarmos com pensamentos como esses, né, Deus ajuda quem se ajuda, then we don't understand nós não entendemos that God has created us de que Deus nos criou to live an 100% dependent life. para vivermos uma vida 100% dependente dEle. Do I need to say it again? Eu devo dizer isso novamente? I will. Eu vou. God has designed us. Deus nos projetou. God has created us. Deus nos criou. God has redeemed us Deus nos redimiu to live a totally dependent life. para vivermos uma vida totalmente dependente. Have you read the Gospel of John Você já leu o Evangelho de and João listening to some of the things our Lord says? e prestou atenção nas palavras do Senhor? I never do anything of my own initiative. Ele disse, olha, eu não faço nada de mim mesmo. I only say what I hear my Father say. Eu só digo aquilo que eu ouço do meu Pai. I only do what I see my Father do. Eu somente faço aquilo que eu vejo meu Pai He fazer. never acted independently of his heavenly Father. Ele nunca agiu de forma independente do seu Pai celestial. He was a man. E ele era um homem. And we're human beings. Nós somos seres And humanos. God has created us Deus nos criou and redeemed e nos us redimiu to live a totally dependent life. para vivermos uma vida totalmente You go home and dependente. read John 15 tonight. Volte para casa e leia João capítulo 15 hoje à What did noite. the Lord Jesus say? O que é que o Senhor Jesus Without Cristo diz? me, Sem mim, You can do nada. nada podeis fazer. Nothing. Nada. We don't believe it, Nós não acreditamos but it's nisso. true whether we believe it or not. Mas isso é verdadeiro, independente It's de nós better cremos that ou we não. learn how to believe and obey what He has said, Portanto, é melhor nós aprendermos a obedecer, a crer e a rather obedecer than aquilo que try ele to diz. somehow explain it away. Em vez de tentar dar explicações e dar desculpas. So, brothers and sisters, Irmãos, it takes a radical changing of our thinking isso requer uma mudança radical no nosso pensar, for us to come to this decision a fim de que possamos chegar a essa that decisão, we are to live a totally
dependent life. de que devemos viver uma vida totalmente Now, that dependente. doesn't mean our soul is not involved. Isso não significa que a nossa alma não esteja It doesn't envolvida. mean that we do not think. Isso não significa que nós não It pensemos. does not mean that we don't have Não feelings. significa que nós não tenhamos It does not sentimentos. mean we do not make decisions. Não significa que nós não tomamos But decisões. now we have a new life inside of us. Mas temos agora uma nova vida em nós. Eternal life, É a vida eterna. divine É life, uma vida divina. the life of God, É a vida de the Deus. life of Christ É a vida de is Cristo. inside of Isso our está being. dentro do nosso ser. And this life Essa vida is to energize deve energizar the way we make decisions, a maneira pela qual tomamos decisões, the way our feelings are a manifested, maneira em que os nossos sentimentos são and it is to manifestos, affect the way we think. e também deve afetar a maneira com que pensamos. So when Paul is writing these verses to these brothers and sisters in Philippi, Quando Paulo escreveu esses versículos aos irmãos in Philippians 2, na cidade de Filipos, conforme registrado no capítulo 2, in verse 5, no what does versículo it say? 5, What does verse 5, how does verse 5 begin in your Bible? como começa o versículo 5 em sua Bíblia? Have in yourself, have What? in you. Have what in you? Ter o quê? Huh? Sem feeling. Feeling? Feeling. Not good. Não é uma boa Not good tradução. translation. Sorry. Não, isso acho que tende em vós o mesmo desprendimento. No, not even sentiment. Have this same mind. Exatamente, tende em vós What? Attitude. a atitude. See? Have the same attitude in you Tende a mesma atitude em that vós was in Christ Jesus. que houve também em Cristo Jesus. Now, these two sisters Aquelas duas irmãs were not having the same attitude that Christ had. certamente não estavam tendo a mesma atitude que Cristo tinha. Now, I understand we're going to have another meeting on Thursday night, Eu entendo que teremos outra reunião na quinta-feira à noite. and maybe the Lord will have us consider this a little bit more. E talvez o Senhor nos leve a considerar isso um pouquinho mais But a fundo. tonight, I want us to try to get clear in our own understanding Mas hoje à noite eu gostaria que nós tenhamos clareza the attitude of our Lord Jesus Christ. sobre a atitude do nosso Senhor Jesus. Because this is the attitude that God wants us to have. Porque essa é a atitude que o Senhor Deus deseja que That nós is, tenhamos. what takes place in our mind Ou seja, aquilo que ocorre em nossa mente should be the same kind of thing that was taking place in the mind of our Lord Jesus. deve ser o mesmo tipo de pensar, de atitude que se passava na mente do Senhor Jesus Cristo. Now, as I mentioned earlier, Como disse this antes, is something we have to grow into. é alguma coisa para dentro da qual devemos It crescer. doesn't happen Isso overnight. não acontece It's da noite something para o that dia. progressively É happens. alguma coisa que se forma As the Holy progressivamente. Spirit takes the Word of God À medida que o Espírito Santo toma a palavra de and Deus, reveals the truth to us, revela a verdade a nós, then we come to understand that truth, e aí nós passamos a entender essa and we verdade, begin to believe the truth. e então passamos a crer nessa See, verdade. the problem is we believe lies. O problema conosco é que frequentemente acreditamos em Now, mentiras. it's not easy to talk about this, brothers and sisters. Claro que não é fácil falar a respeito disso. I mean, irmãos. how many people do you go around and say, oh, yeah, I believe lies? Quem que na cara diz assim, não, claro, eu acredito no We monte don't de tell mentiras. we don't tell other people we believe lies. Nós não dizemos isso para outras pessoas. But if we had that camera Mas se nós tivermos aquela câmera and we put it up on the e ceiling here, estivesse projetando as coisas por ali and we examined your thoughts e examinássemos o seu pensamento alongside the truth of God, lado a lado com a verdade de Deus, what we would discover is o que nós descobriríamos that we are believing a lot of é lies. que nós acabamos acreditando num monte de mentiras. Now, you know, this is how the problem got started. É assim que começou todo o problema. You remember that woman in the garden? Você lembra da mulher no I've forgotten jardim? her name now. Eu esqueci o nome dela. Eve, you remember? Eva é o nome dela. Vocês lembram? How was she used to create this problem? Como é que ela foi usada para criar o problema? Did the serpent lie to her? Será que a serpente mentiu a ela? Did he? Será? Very much. Muito. Did she believe? Ela creu nisso? Yeah. Sim. And this is where the problem began. É assim que começou o problema. And so
I hope you understand. I know you do. Eu espero que você compreenda. That God's salvation A salvação de Deus includes inclui the renewing of your mind. a renovação da sua mente. We don't have to continue to be victimized by these thoughts, these lies that we believe. Nós não precisamos continuar vítimas desse monte de mentiras We have que às the vezes a truth. gente crê. Aqui está a From verdade. Genesis 1 to Revelation 22. De Gênesis capítulo 1, Apocalipse It's the 22. truth. Isto é a verdade. Every word of it. Cada palavra truth. é a verdade. Now, by ourselves, we cannot find this truth. Agora, por nós mesmos, nós não conseguimos descobrir essa But verdade. whom did the Lord Jesus say he would send Mas quem disse o Senhor Jesus Cristo que ele enviaria to be our helper? para ser o nosso consolador, aquele que nos The ajudaria? Spirit of truth. O Espírito da And verdade. what would he do? E o que ele Where faria? would he lead us? Aonde ele nos guiaria? Into all truth. Para dentro de toda a verdade. And in John chapter 8, Em João capítulo 8, what did the Lord Jesus say would set us free? o que o Senhor Jesus Cristo disse que nos libertaria? You shall know the truth. E conhecereis a And what would verdade, this truth do? e essa Set verdade you free. vos libertará. Now, where do you think the truth needs to have its impact? Agora, onde é que você acha que essa verdade deve ter o seu impacto? Up here. Aqui. So don't get discouraged with yourself. Não fique desencorajado e impaciente First consigo of all, mesmo. I hope you know the Lord is not discouraged. Em primeiro lugar, saiba que o Senhor Jesus Cristo não fica desencorajado com Because você. if we saw the condition of our mind, Se nós víssemos a condição da nossa mente, we probably get very discouraged. possivelmente nós ficaríamos muito Maybe we go into desencorajados. depression Às vezes até mesmo entrar em depressão, because it seems so impossible porque parece tão impossível for this all be changed. para que tudo seja transformado. But we don't need to be depressed. Nós não precisamos ficar deprimidos. We don't need to be discouraged. Não precisamos ficar desencorajados. Because the Lord knew all about this before he even saved you. O Senhor já sabia disso tudo mesmo antes de te salvar. So it wasn't a shock to him. Não foi uma surpresa para ele. He said, "Oh, I made a mistake. I got a Errei. big problem on my hands Não, now." agora arrumei confusão. No, my brothers and Não. sisters. He knew, Ele sabia. and he has made provision. Ele já fez grande It provisão. doesn't have to remain this way. Não precisamos continuar assim. We can be transformed. Você pode ser transformado. You remember that verse in Romans 12, 2. Lembre-se do versículo de Romanos Do 12. not be conformed to this E world. não sejais conformados a este mundo. That is, don't let the world mold the way you Ou think. seja, não deixe o mundo determinar a maneira pela qual você Don't let pensa. it tell you how to think. Não deixe que ele te diga como pensar. You are citizens of another country, Você é cidadão de um outro país. and this is a country of reality. E esse país é um país de And realidade. truth is very important. E a verdade é extremamente And so importante. it's the truth. É a verdade. So he says, do not be conformed to this Ele world, disse, não vos conformeis com este século, com este but mundo, be transformed. mas transformai-vos. Now, do you know what the word is in the original language, Sabe transformed? qual palavra usada no original? You know, you don't know, Hannah. Renan, cadê o Renan? Where is your Greek book? Cadê seus grandes Oh, you livros? left it in your house. Okay. But Os the 4 word, volumes, irmão. but the word in the Greek language Mas a palavra no grego is the word metamorphosis. é a palavra metamorfose. You know that word. Você conhece essa palavra. What does metamorphosis describe? O que essa palavra metamorfose You take a descreve? little ugly worm, Pega aquele ugly, verme, obrigado. Aquele verme a little horroroso, ugly worm. feioso, horrível. And many sisters don't like these little E worms. as irmãs e alguns irmãos So não gostam ugly. nem de ver. Tão feio. But you know what happens? Mas você sabe o que acontece? A metamorphosis. Acontece a It metamorfose. goes through a process of changing. E aquilo passa por um processo de And this little transformação. ugly worm E aquele verme horroroso becomes a beautiful, beautiful butterfly. torna-se, às vezes, uma borboleta maravilhosa. That's the word Paul uses to describe what takes place in our brain. É essa palavra que Paulo usa para descrever o processo que ocorre em nossa Taking those mente. ugly thoughts Tomar aqueles pensamentos horríveis and causing there to be a metamorphosis permitir que eles sejam transformados. that results in God's thoughts being thought through your mind. E o resultado é que os pensamentos de Deus passam a ser os nossos pensamentos. This is our salvation. Essa é a nossa salvação. We need to be delivered from what we think, Precisamos ser libertados, livrados do nosso pensar. especially if what we think is wrong. Especialmente se o nosso pensamento estiver errado. They are lies. São mentiras. Now, again, I shared with the young brothers and sisters.
Eu compartilhei com os jovens that when I was 15 years old, quando eu tinha 15 anos. if you had asked me to draw a picture of God, Se você tivesse me pedido para desenhar, fazer um retrato falado de Deus, I would have drawn his face, eu teria desenhado um rosto very angry, muito zangado, a long beard, uma barbona and a big stick. e uma vara, um pau de todo You tamanho. know what he's going to do with Você this. sabe o que ele faria com isso, né? Yeah? Ah. Now, brothers, I have no idea where this concept came from. Mas, irmãos, eu não tenho a menor ideia de onde que eu tirei esse conceito. But with that concept of God, Mas com esse conceito de Deus, why would I want to know him? por que que eu teria qualquer Why would I want to desejo have de a conhecer relationship ele? with somebody like that? Por que que eu queria conhecer alguém Even if he assim? threw the stick away, Ainda que jogasse o pau I fora, still look at his face. eu ainda ia olhar para o rosto dele. But you know, brothers and sisters, Mas você 8 sabe, years irmãos, later, 8 anos depois, this God revealed himself. esse Deus se revelou a mim He came to me in the person of his son e veio a mim na pessoa do seu filho and came to live inside of e me. veio habitar em I mim. had no idea what was Eu não happening. tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Someone led me in a prayer Alguém me conduziu where I em asked for oração. forgiveness. Nessa oração eu pedi perdão. And I asked the Lord Jesus to come and live in my heart. E eu pedi ao Senhor Jesus para habitar em meu And coração. from then on, I knew E dali em diante eu this, my sabia picture of God was totally wrong. que aquele quadro que eu tinha mentalizado de Deus There's estava nothing completamente like that errado, about porque não God. havia nada que se parecesse All com I've Deus. discovered from him is he just keeps hugging me E a única coisa que eu descobri de Deus é que ele continuava and abraçando-me loving e me amando-me and providing for e me. fazendo provisão para Yes, mim. he brings discipline. Certamente ele traz Praise disciplina. God for the discipline, brothers and Graças sisters. a Deus pela disciplina, Because irmãos. the discipline is a demonstration of his love. Porque a disciplina é uma demonstração do seu You amor. remember Hebrews chapter 12? Lembre-se de Hebreus capítulo 12. What does the Lord do with those whom he loves? O que o Senhor faz com aqueles a que Ele ama? He just let them do anything they want to? Ele deixa que eles façam qualquer coisa que eles What does he desejam? do? Não. O que ele faz? When it's necessary. Quando necessário. And for some of us, it's very E para necessary. muitos de nós é muito necessário. Maybe not for you, Talvez não para você, but for some of mas us. para alguns de nós. Some of us are real problem children for the Lord. Alguns de nós somos filhos problemáticos para He Deus. never stops loving us. Ele nunca deixa de And nos amar. nothing can separate us E from him. nada pode nos separar But do amor because de he Deus. loves us, Mas pelo fato dele he nos amar, doesn't want us to remain the same people we were when ele he não found us. deseja que nós permaneçamos as mesmas pessoas. He imposes discipline E upon para us. nos transformar, ele nos coloca em disciplina. Now, do we understand God's purpose for discipline? Será que nós entendemos qual é o propósito de Deus na Now, disciplina? you understand, I'm sure, the difference between punishment and discipline. Certamente você percebe a diferença que há entre punição, castigo e disciplina. Brothers and sisters, Irmãos, I hope that this becomes real to you. eu espero que isso se torne real para você. All the punishment that you and I deserved. Toda a punição, todo o castigo que você e eu And we merecemos. deserve a lot. E olha que nós Our merecemos Lord tanto. Jesus took on the O cross. Senhor Jesus Cristo já levou sobre a cruz. God is not interested in punishing his children Deus não anymore. tem qualquer interesse em castigar os seus God would filhos. be unrighteous if he continued to punish us. Deus seria injusto se ele continuasse Because com his castigo. son took the punishment. Porque o seu filho já levou o castigo. So from now on, De agora em the diante, issue is not a punishment. questão não é The punição, issue is discipline. mas a questão é disciplina. Now, God in his great mercy, Deus, na sua grande by his misericórdia, grace, pela sua graça, he gives us eternal life. ele nos concede vida eterna. Now, I hope every one of you are clear Eu espero que cada um de vocês that tenha this is a clareza totally different kind of life. de que essa vida é uma vida de caráter The completamente life that man diferente. received when God created him. A vida recebida pelo homem quando Deus o criou. Do you hear what I said? Observe o que eu When disse. God created Quando him. Deus criou, So what kind of life does he have? que tipo de vida o homem tem? He has created Ele life. tem vida criada. But God, when he gives us life in his son, Mas quando Deus nos concede vida no seu filho, is uncreated life. é uma vida não criada. And there's only one place you can find uncreated E life, só há um lugar onde podemos encontrar vida não criada. and that is in God himself. E essa é na própria pessoa de Where can you Deus. find eternal life? Onde mais encontrar vida Where, eterna? brothers and sisters? Onde, irmãos? You cannot find it any place. Você não pode encontrar em other than qualquer in outro God lugar, himself. a não ser no próprio It's Deus. not something he gives Não é alguma us. coisa que ele nos dá. It's imparting himself to us. É ele se dá a nós. So this tremendous blessing, Esta grande bênção. when we believe in the Lord Jesus Christ, Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, God takes his uncreated, Deus toma a sua vida não criada, eternal, vida eterna, overcoming death life, vida que vence a morte, because
his life cannot die. A vida dele não pode morrer. It overcomes death. Ela vence a morte. And he puts that inside of us. E é essa vida que ele coloca Now, em he wants nós. this to become our life. Ele deseja que essa vida se torne a But nossa there's vida. more to life than life. Mas observe que há mais na vida do que a própria vida. Now, let me try to illustrate. Deixa eu tentar ilustrar. Some of you know I have a 2-year-old son. Alguns de vocês sabem que eu tenho um filhinho de 2 And anos. some of you have had some time where you have observed him doing his thing. E vocês já tiveram a oportunidade de observá-lo fazendo as suas coisinhas. I can tell you, he has entirely too much energy. Eu posso garantir para vocês, ele tem energia de sobra. Too much energy. É energia demais. Now, if there's not discipline imposed upon his life, Se disciplina não for imposta sobre a vida if he's dele, just free to give expression to all of this life, se ele estiver livre para simplesmente expressar toda a vida que ele any tem, way he wants to, de qualquer maneira que ele mom deseje, and dad never say no, se mamãe e papai jamais dissessem or não, show him a different way, ou apontar numa direção bring diferente, discipline upon his em life. outras palavras, trazer disciplina para sua When he's vida, 20 years old, quando ele tiver por volta dos 20, he'll be a menace to society. ele vai ser um problemão para a sociedade. So what happens? O que acontece? God puts this life inside of us. Deus coloca a sua vida em Because he nós. loves us, Ele mostra quanto nos ama he puts discipline. e, ao mesmo tempo, ele nos disciplina. The Holy Spirit disciplines us. O Espírito Santo nos disciplina. Are you able to hear his voice? Você é capaz de ouvir a sua voz? Have you heard him when he said no? Você já ouviu o Espírito Santo dizer não? Do you recognize his no? Você reconhece o seu Don't não? try to bribe him. Não tente suborná-lo. His no will be no today, O não dele é não hoje, and next year it'll be no too. daqui a um ano será não, About the same thing. e é a mesma coisa. Do you have the discipline of the circumstances of your life? Existe também a disciplina trazida na forma de circunstâncias em nossa How vida. about the people that are in your life? O que dizer das pessoas com as quais convivemos? Wouldn't you like to be free of some of those people sometimes? Você não gostaria de estar livre de algumas pessoas às vezes? But why are they there? Mas por que eles estão lá? Why does the Lord put these kind of people in Por your que o life? Senhor coloca pessoas daquele jeito com você? Let me tell you a secret. Deixa eu te contar um You're segredo. one of those people to somebody else. Você é um desses para os outros. You don't think so, but you are. Eu sei que você acha que não é, mas você é. But why does the Lord put these people in our life? Mas por que então o Senhor coloca pessoas assim na sua vida? What is the Lord's commandment to us? Qual é o mandamento do Senhor a John nós? 13. João capítulo What does he 3. tell us to do? This is my commandment. Ele disse, e este é o novo A new mandamento. commandment I É o give unto novo you. mandamento vos dou. What is it? That you love one another, Que vos ameis uns aos even outros, as I have loved you. assim como eu that vos you love amei, one another. que vos ameis uns aos outros. Now, this is not a suggestion. Essa não é uma sugestão It's de not a Deus. good idea. Não é uma boa ideia. It's a commandment. É um mandamento. And if Jesus is our Lord, E se o Senhor é o nosso then Senhor, we have to obey him. nós temos que obedecer. Obey his commandment. Obedecer o seu mandamento. So there's not an option about learning to love. Não há opção em aprendermos a amar. But how are you going to love the way Jesus loves? Agora, como você irá amar da forma com que How are you Jesus going ama? to love the way he loves you? Como que você irá amar como Ele te ama? How are you going to learn to do this? Como você aprenderá a fazê-lo? Oh, I know. You have a nice little room in your house. Ah, já sei. Você tem um quartinho na sua Have a casa, beautiful view, big window, tem um janelão, uma boa very vista, soft chair. uma cadeira muito And you confortável. sit there Aí você se assenta and you dream about loving. e você sonha a You respeito do do it so amor. well. You're so perfect when you're Ah, você é tão perfeito I quando can está love ali. anybody. Eu posso amar No qualquer problem. pessoa, sem problema. there. Just give me the opportunity. Dê-me a oportunidade Then apenas. you get the opportunity. Ah, mas aí vem a But oportunidade. finally you get out of your little room Aí você sai do quartinho, and you go downstairs você desce as and escadas, there is your wife. lá está sua esposa, Or somebody else. ou outra pessoa, claro. Now, most of you are old enough Agora, vocês, a maioria de vocês são for the Lord to suficientemente put somebody velhos in your life para perceber que o Senhor colocou alguém na sua vida that you thought was impossible to que love. você achou esse impossível de amar. You were convinced that not even the Lord loves them. Você se convenceu de que nem o Senhor o amava. You know what I'm saying? Você sabe o que eu Why? quero Why does dizer. the Lord do this? Ah, por que o Senhor faz isso? How are you ever going to learn? Como é que você aprenderá? Just by reading John 13? Lendo apenas João 13? Talking to other brothers and sisters about this wonderful teaching in the Gospel of John? E falando a outros irmãos a respeito desse ensinamento maravilhoso no Evangelho de João? That's how you're going to learn? É assim que você acha que vai aprender? Não. Face to face. Mas cara a cara.
ali. The Lord puts somebody in your life, Deus te coloca junto com alguém na sua vida ali, ó. and they are impossible E eles são in impossíveis, your estimation. na sua opinião. The Lord loves them, O Senhor ama, no question, só qualquer dúvida disso. but you're having big difficulty. Mas você está passando um aperto. Now, why are you having difficulty? Mas por que você passa por esse aperto? Because you're trying to do it out of yourself. Porque você está tentando amar You're de trying si to do mesmo. it independently of Him. Você está tentando amar de forma There is only independente one de Deus. person who can love the way Jesus loves us. Há somente uma pessoa que pode amar como Jesus nos ama. And what is His name? E qual o seu nome? Jesus. Jesus. He's the only one who can love Ele é o this único way. que pode. And so He has to come live in us. Ele precisa vir e habitar em nós. And His love has to be released out of us. E o amor dele precisa ser libertado de dentro de So the nós. Lord arranges O Senhor, para for isso, this impossible person nos organiza, nos arruma com essas pessoas to impossíveis come into your life. e permite que elas entrem em contato com você. And we need to learn to see it Você precisa aprender a reconhecer isso as the loving discipline of our Heavenly Father. como a disciplina amorosa do nosso Pai Celestial. Don't try to avoid it. Não tente fugir nem escapar. Don't try to get away from it. Não tente sair fora. You know what will happen if you get away from Você this. sabe o que acontecerá se você tentar fugir. You know what will happen? Se você sabe, When you turn around from that person, quando você se virar, they say, guess what you have here? adivinha o que você vai encontrar aqui. Someone even more É difficult. alguém pior. Yes. É He verdade. loves us too much, brothers Ele and nos sisters. ama demais. If we don't learn how to love, Se nós não aprendermos a we amar, cannot enter into the age to come. nós não poderíamos adentrar na era vindoura. We can't be a part of His kingdom. Não poderemos ser parte do seu If reino. we don't know how to practically love. Se nós não soubermos amar na prática. So, my brothers and sisters, Meus queridos we irmãos, have to let the Holy Spirit Precisamos permitir take que o the Espírito truth of Santo God tome a verdade and de change Deus the way we think e about it. transforme a nossa forma de pensar. And so we need to have the same attitude our Lord Jesus had. Portanto, precisamos ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. And you know, Paul is talking here now, first of all, about the attitude our Lord Jesus had E aqui Paulo se refere, em primeiro lugar, à atitude que o Senhor Jesus teve before he ever was incarnated. antes mesmo de se encarnar. And when he is in the eternal realm Quando ele estava ainda nas regiões with celestiais, his heavenly Father, com seu Pai Celestial, he needed to have an attitude. ele lá mesmo já precisava ter uma atitude. Now, I don't know how much thought and meditation you have engaged in, Eu não sei quanto que você já meditou a respeito. but have you thought about what happened in the council between the Father, the Son, and the Holy Spirit? Mas você já parou para pensar o que aconteceu naquele conselho entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Now, you Santo? know we have to talk about it in somewhat human terms. Claro, nós só podemos nos referir a isso em termos humanos. But in a sense, we could say the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit De certa forma, podemos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo are faced with this big problem estavam tendo que resolver esse grande problema of redeeming the human race. de redimir a raça humana. Now, how would you have done it? Agora, como é que você teria feito? Because first of all, Em primeiro lugar, it's an absolute requirement é uma coisa absolutamente necessária. that there be forgiveness for the sins De that que- this human race has committed. Haja perdão dos pecados cometidos. How would you have arranged this? Como é que você teria resolvido esse problema? You're a holy, righteous God. Se você fosse um Deus totalmente santo e reto e justo, how does he resolve the problem como que ele pode resolver esse problema of unrighteousness? de injustiça? It's a big problem É um grande problema for him para ele, because he's a righteous God. porque ele é um Deus justo. He's a holy God. Ele é um Deus He santo. has to do it in a righteous way. Ele precisa fazer as He coisas de can't forma violate justa. who he is. Ele não pode se violar. So somewhere in this council, Em algum lugar desse conselho, a decision was made uma decisão foi tomada that God the Son de que Deus, o Filho, would become a human being. se tornaria homem. Now, this required Isso exigia that our Lord Jesus have the right de attitude. que o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse a atitude correta. Now, brothers and sisters, Irmãos,
we need to be very, very careful Precisamos tomar muito cuidado, that we don't become satisfied que nós não fiquemos in satisfeitos just having correct doctrine. simplesmente de termos doutrina Now, correta. it's very important to have correct doctrine, Claro, é importantíssimo termos a doutrina but correta, it shouldn't stop just with correct mas doctrine. não pode ficar só na doutrina It correta. should affect the way we think. Essa doutrina precisa afetar o nosso It pensar should affect the way we live our e lives. deve afetar o nosso viver. So when we think about God the Son Quando pensamos em Deus, o Filho, becoming a human being, tornando-se um ser humano, we can't allow nós ourselves não podemos nos permitir to think that somehow when he became a human being, when he became a man, imaginar que somente quando ele se tornou um homem, when he became flesh, ao tornar-se carne, that somehow he ceased being God. de alguma maneira ele deixou de ser Deus. Now I know that our minds have difficulty understanding that. Eu sei que a nossa mente tem grande dificuldade It's em a entender tremendous isso, mystery, porque é um mistério and it's almost beyond human ability to understand it and explain it. e está além da capacidade humana de compreender But e de brothers and explicar. sisters, Mas, irmãos, we experience many things in our lives that we don't know how to explain. mas há muita coisa em nossa vida que nós experimentamos que não sabemos explicar. So don't allow yourself Não se permita to somehow think that the Son of God ceased being God when he became Jesus of Nazareth. pensar que o Filho de Deus deixou de ser Deus quando se tornou Jesus de Nazaré. What we have in the Word becoming flesh O que nós temos quando lemos que o Verbo se fez is carne God the Son é que Deus, o Filho, being born into the human race, nasceu para dentro da raça humana. and his name is Jesus of E Nazareth. seu nome é Jesus de But at Nazaré. no point Mas em nenhum did momento he ever cease being God. ele deixou de ser Deus. Now, my understanding is A minha compreensão é that our Lord Jesus is a unique human being. de que o Senhor Jesus é um ser humano singular. He is absolutely unique. Ele é absolutamente único, That singular. is, there is not another one like him in the whole universe. Isso significa que não há qualquer outro como ele em todo o universo. There is not another human being, Não há qualquer outro ser humano, another being nenhum outro ser who is 100% God que seja 100% and Deus 100% man e 100% homem, simultaneously. simultaneamente. Now, we will always be human beings. Nós sempre seremos seres humanos. We will never become gods. Nós nunca nos tornaremos We will deuses. never become like Christ in the sense that he is both God and man Nós simultaneously. nunca nos tornaremos como Cristo no sentido de sermos What happens to Deus us e homem simultaneamente. Is God puts his life in O us que acontece conosco é que Deus deposita a sua and vida em then puts nós this life under discipline, e ao colocar essa vida and sob he disciplina, produces the character of Christ ele produz o caráter de to Cristo, where we become conformed to the image of the Son of God. ao ponto de nós nos conformarmos à imagem do seu Filho. But at no point do we become God. Mas em nenhum momento nós nos tornaremos deuses. We will always be human beings. Sempre seremos seres humanos. You'll never become an angel. Você nunca se tornará um anjo. You'll always be a human being. Você sempre será um ser humano. And even in the age to come, E ainda assim, na era you're vindoura, going to have a physical body. você terá um corpo It's físico. going to be a spiritual body, Será um corpo but it's going to be a espiritual. real body. Mas será um corpo real, The same concreto. kind of body our Lord Jesus has É now. o mesmo tipo de corpo que o Senhor Jesus Cristo tem hoje. Is it clear to you Você entende isso that our Lord claramente? Jesus, as a human being, Que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ser humano, there is a human being seated at the right hand of majesty on high? há um ser humano assentado à destra da majestade nas There alturas. is a man Há um who homem is ruling sovereignly the universe. que soberanamente governa este universo. So, our God Nosso wants Deus us to be clear deseja que tenhamos clareza about the Son of God, sobre o Filho de Deus. that he is God. Ele é Deus. And so it seems to me, Parece-me, in my reading of the scriptures, ao meditar e ler as Escrituras, there was only one way de que havia apenas um jeito that God could redeem the human race, pelo qual Deus pudesse redimir a raça humana. because it included a penalty, a payment for the sin that man had committed. E isso incluía a penalidade pelo pecado do homem. Now, you see, sometimes we think that forgiveness Às vezes achamos que o perdão is just, a matter of forgiving and forgetting. é simplesmente uma questão de perdoar e esquecer. And sometimes we think it should be easy to forgive. E às vezes achamos que é até fácil perdoar. Now, brother, I don't find it easy to forgive. Irmãos, eu não acho fácil de perdoar, não. And I'm going to say to you, E eu vou dizer para você. I don't think God finds it easy to E eu forgive. também não acho que Deus ache fácil. Why did his son have to give his life on a cross?
por que que o seu filho teve que dar a sua vida sobre a cruz? Why did he have to shed his blood? Por que que ele teve que derramar o seu If sangue? it's so easy to forgive, Se fosse tão fácil why perdoar, didn't God just announce everybody's forgiven? por que que Deus simplesmente não anunciou, olha, todo mundo está perdoado? Because he's a holy, righteous God. Porque ele é um Deus santo e justo. He can't make those kind of decisions. Ele não pode tomar uma decisão There como had essa. to be a holy basis Precisava haver uma base, um a embasamento, um fundamento righteous santo, basis um fundamento for God to justo, be able to forgive us. para que Deus pudesse nos perdoar sobre esse fundamento. And what was it that he was requiring? E o que é que ele exigia? Only one way. Haveria só um jeito. God the Son, Deus o Filho, the Son of God, Filho de Deus, had to become a human being. precisava se tornar um ser humano. And as a human being, he became the Lamb of God, E como ser humano, ele tornou-se o Cordeiro who de Deus, takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. When our Lord Jesus was being crucified on that cross, Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado it sobre a was cruz, primarily a transaction ali o que ocorreu foi uma transação between the Father and the Son. entre o Pai e o Filho. The Son was making a provision O Filho fazia provisão, where the Father could now forgive us baseado na qual o Pai poderia nos perdoar, without being unrighteous. sem ser injusto. So I want us to think about Eu gostaria que pensássemos the attitude the Lord Jesus had. Qual foi a a moment. The attitude that the Son of God had a atitude que o Filho de Deus teve before he ever left antes de deixar heaven os to céus come to this earth. para vir à terra. What does Paul say? O que Paulo diz? Have this attitude in you, Tende em vós a mesma which atitude was also in Christ que Jesus. também houve em Cristo Jesus. And even though he was equal with God, E subsistindo em forma de Deus. you hear that? Você percebe? He is equal with God. Ele é igual a Deus. He is 100% God, Ele é 100% the Deus. same way that the Father and the Spirit are 100% Tanto God. quanto o Pai e o Espírito são He was 100% Deus. equal with God. Ele era igual a But Deus. the attitude that he embraced Mas a atitude que ele abraçou was he was not going to hold on to. é que ele não se He was agarraria not a going isso. to insist on his being God. Ele não insistiria no seu direito de ser Deus. But Paul says he emptied himself. Então Paulo diz que ele se esvaziou. Now don't ever allow yourself to think Agora, não se permita pensar that he emptied himself of his godness. que ele se esvaziou da sua natureza divina. Now, I hope you have thought enough Eu espero que você tenha considerado o where it's suficiente, absolutely clear to you até o ponto de você estar completamente claro God cannot cease being God. de que Deus não pode deixar de ser Deus. Have you thought about it? Já parou para pensar isso? When I was a student in seminary in 1967, Em 1967, quando eu era Somebody estudante no wrote a seminário, book. alguém escreveu um livro, I wish I could, his name almost came to me. e quase que eu lembro o nome. But this man, I'm sorry, he was a foolish man. Lamento dizer, mas é um tolo. You know what the title of his book it Sabe was? qual que foi o título do seu livro? God is dead. Deus está morto. God is dead. Nietzsche. Dead. That's when they say Nietzsche. No, this was somebody living in this generation. Era alguém daquela geração. Então, o título do livro era I'm Deus sorry, está I morto. forgot, but Nietzsche also had the same concept. Também, Nietzsche tinha o mesmo conceito, mas era uma So outra maybe this pessoa. man took Nietzsche's ideas and developed them more. I don't know. Então, talvez essa pessoa pegou as ideias But do think Nietzsche. about it, brothers and sisters. Pense a respeito disso, irmãos. If God is dead, Se Deus estivesse morto, where are you? cadê você? In Him we live and move and have our being. Nele nós temos o nosso If ser, God were dead, existimos He e would nos not be here to movemos. write the book. Se ele não tivesse, se estivesse morto, não teria escrito um livro. So God cannot cease being God. Deus não pode deixar de ser Deus. He is eternally God. Ele é eternamente He has Deus. always been God. Ele é sempre He has Deus. never changed. Ele jamais He mudou. will never change. Ele nunca And mudará. there is no end to Him. E ele não tem fim. What does the word eternity O mean? que significa He is eternidade? eternal God. Ele é o Deus eterno. Now, I don't know what the word sempre means in Eu não Portuguese, sei o que sempre significa em but in português. English, eternity means eternity. Mas em inglês, eternidade significa eternidade. Is that the true in Portuguese too? Sempre means sempre? Sempre significa sempre. Oh, good. Always. Muito bom. So, brothers and sisters, please, Irmãos, por Think favor, about it. pense. He is God the Son. Ele é Deus o Filho. Now, the time will not permit us. O tempo não But nos if you permitirá. read the first
a couple of verses in John's Gospel. Mas se você ler os primeiros versículos do Evangelho de João, In the beginning no was the Word, princípio era o Verbo, and the Word was with God. e o Verbo estava com Deus. And what does he say in the next statement? E qual que é a próxima frase? And the Word was E God. o Verbo era Deus. And when you go to Colossians, E ao chegarmos em beginning in verse Colossenses, 15, começando no capítulo, who is versículo 15, responsible for creating this universe? capítulo 1, quem é o responsável pela criação Same deste thing is universo? back in John chapter 1. É o mesmo que diz João capítulo 1. Everything that was made by him. Tudo que foi feito por And ele. John is so dogmatic about E this. João é dogmático He quanto a says isso. nothing that was E made, nada do que foi everything that feito, was made by him, and there was nothing made that he didn't make. e nada do que foi feito sem ele se fez. Now, when did he do this? Quando foi que ele fez isso? Before the beginning, Antes do princípio. in eternity. Lá na eternidade So passada, he had to be God. ele precisava ser Deus. But he had an attitude Ele teve, that entretanto, uma atitude he was willing ao ponto de ele estar to give up disposto, his position and his rights as God está disposto a abrir mão da sua posição, dos seus direitos como and Deus become a human being. e tornar-se um ser humano. Now, dear brothers and sisters, Queridos irmãos, I want you to go home and think about this. vá para casa e pense, How far down did he have to come? quanto que ele precisou descer? How far down did he come? Quanto ele teve que From descer being God do ponto de ser to Deus being born as a little baby ao ponto de nascer com uma criancinha, um in bebezinho, Bethlehem. lá em Belém. Now, I want to be very careful. Eu quero tomar muito cuidado. But brothers and sisters, Meus irmãos, I've been trying to think of a way to illustrate eu fico imaginando uma maneira de ilustrar how far down our Lord came. quanto que o Senhor precisou descer. Now, this is not good illustration. Eu sei que não é uma boa So ilustração. if it offends you, please forgive me. Então, se por algum acaso lhe ofender, por favor, me perdoe. But let's suppose Mas suponha that I'm standing here que eu estou ali de pé and a cockroach comes and stands e here. uma barata viesse aqui ao meu pé. How am I going to redeem that cockroach? Como redimir essa barata? I have to become a cockroach. Eu tenho que me tornar uma barata. And we're talking about a perfect, unlimited, sovereign God. Estamos, entretanto, A person. falando de um Deus ilimitado, soberano e perfeito, Who puts himself in a position of being limited. que se colocou numa posição de quem tinha limites. He gives up his rights Ele as abriu God. mão de seus direitos And when he's born into the world, e quando nasceu neste mundo, big palace, right? ele nasceu big num palace. grande palácio. Huh? No. There was no room for him. Sequer havia lugar para ele. And even when he was here, E mesmo quando he said esteve aqui, foxes have holes, ele disse: as raposas têm seu birds covis, have nests, e os pássaros but seus the Son ninhos. of Man has no place. Mas o Filho do Homem To não lay his tem head. onde reclinar a sua cabeça. So he came here and emptied himself. Ele se esvaziou. He did not hold on to his rights as God. Ele não julgou como usurpação. Ele não se agarrou aos seus direitos de He ser set them Deus. aside. Ele deixou isso de lado And became a man. e tornou-se um homem. Now listen carefully. Ouça com cuidado. And as a E man, como homem, he became a bondservant. ele tornou-se um servo. And he humbled himself Se humilhou, and became obedient unto death, tornando-se obediente até a even morte death on a cross. e morte de cruz. Now do you see where he came from? Você observa de onde ele saiu And where does he end up? e onde foi que ele parou? Can you think of anything more horrible than having to be crucified? Você consegue imaginar alguma coisa mais horrível do que ser Stripped crucificado? of all your clothes. Despido de todas as suas roupas. Well, I don't think we can even imagine the pain that is involved. Nós não conseguimos sequer imaginar a dor envolvida. And he experienced this not because he had done one thing wrong. Agora, ele experimentou isso não porque ele tivesse feito He uma had coisa lived sequer errada. 100% perfect life. Ele viveu uma vida 100% perfeita. This is according to his heavenly Father. E isso é de acordo com seu Pai Celestial. This is how far down he came. E é essa distância que ele teve que And descer. it all explains the attitude that he had. E isso explica, ilustra a atitude que ele teve. He became a bondservant. Tornou-se um servo, um escravo. Now, do you know how many rights a bondservant has? Você sabe quantos direitos um escravo tem? How many rights does a bondservant Um have? escravo tem quantos direitos? None. Nenhum. Because you know in the Old Testament, brothers and Vocês sisters, sabem que no Antigo Testamento, if there was a Jewish man se houvesse um judeu who
for some reason or other, didn't have any money, any place to live, que por alguma razão ou por outra ele não tivesse onde morar, he could sell himself to a Hebrew family, ele poderia se vender a uma família hebreia and he would become their servant. e se tornaria seu servo. But after 7 years, Depois de 7 anos, he was liberated. lhe era dada a carta de alforria. This was a law. Isso era uma lei. After 7 years, Depois de 7 anos, they're set free. ele era libertado. The owner of the slave was required to do certain things, Então, o dono do servo precisava fazer but certas then he was coisas free. e depois disso esse servo seria livre. But you know what the scripture says? Sabe o que a Escritura diz? It says, if he says, I love my master, Mas se ele dissesse, eu amo meu Senhor, I want to become his bondservant. eu quero me tornar o seu escravo. Now, before he was a servant, Antes ele era um servo. he was a hired servant. Ele era um servo He had rights. que tinha alguns direitos, ele In other words, recebia. there were regulations and laws governing the having of slaves. Havia leis e regulamentos que regulavam como se ter o seu servo. But now it's the day for him to be set free. Chega finalmente o dia dele ser liberto. And he goes to the leaders of the city, E ele poderia ir até os anciãos da cidade. and he makes a simple statement. E ele diz algo muito simples. I love my master. Ele diz, eu amo o meu Senhor. I don't want to go free. Eu não quero ficar livre. I want to become his bondservant. Eu quero me tornar o seu escravo. Now, this difference between being a servant and a bondservant Agora, há uma diferença grande entre ser um is servo e that ser um escravo. before he had rights. Antes ele tinha direitos. Now he has no rights. Agora ele não teria mais direitos. And so he goes to these elders of the city, Ele iria, portanto, aos anciãos da cidade. makes this declaration. Ele faria tal Then declaração they take this servant e eles tomariam to esse his servo master's house, até a casa do seu senhor. and they take a sharp instrument called an awl. E aí tomariam um instrumento muito pontiagudo, uma sovela. You have ice picks here in Brazil Ice picks. to break ice. We don't have ice. Oh, that's what I forgot. You were south of the equator. But a sharp thing where they put a hole in his ear, this part of his ear. Ou seja, eles pegam uma coisa muito pontiaguda para furar a They sua put it orelha, through here and onto the a sovela. doorpost, Aí eles furam a orelha com a sovela onto the doorpost of his master's house. até a ombreira da porta. This was a way of symbolizing Essa era a maneira de simbolizar that he was becoming a bondservant. de to que the ele, a slave. partir daquele dia, se tornava um That meant for escravo. the rest of his life, Isso significava que pelo he resto da was sua going to vida, serve this man ele serviria aquele homem, without any rights. sem qualquer direito. Now, what it says about our Lord Jesus. O que diz a respeito do nosso Now, I Senhor know in the Jesus. Portuguese it just says servo, Eu sei que no português só diz servo, but in the Greek it Mas- says mas no grego diz doulos. doulos. See, there were two different kinds of two words. Há duas palavras You diferentes. can find it in Matthew chapter 20, Em Mateus 20, por when exemplo, the Lord Jesus is speaking to James and John. quando o Senhor Jesus fala com Tiago e com João. Well, maybe we'll look at that again on Thursday. Talvez na quinta-feira a gente But possa considerar basically, isso. there were Basicamente, two words. havia duas palavras. Diakonos, A palavra diácono, you know what word we get from that? você sabe qual palavra a gente deriva dali, né? Deacon. O diácono. Diakono. Then you have this other word, Aí tínhamos essa outra palavra, doulos. que é doulos. And the doulos is the word that describes a man with no rights. E esse doulos descreve o homem sem You know qualquer what it says direito. of our Lord Jesus? Sabe o que diz do Senhor He Jesus? became a bondservant. Que ele se tornou um escravo. He gave up all his rights Ele abriu mão de todos os seus and direitos came here, e veio. lived perfectly as a man, Viveu como homem perfeitamente and was obedient unto death. e foi obediente até a morte. That is, now, whom did he obey? Agora, a quem ele obedeceu? Who did he obey, my brothers and Quem sisters? ele obedeceu? His heavenly O Father. seu Pai Celestial. All the way to death. Até a morte. And when we see our Lord in the Garden of E Gethsemane, quando contemplamos o Senhor no Getsemane, why is he in agony? por que ele agonizou naquele Why is lugar? he sweating like drops of blood Por coming que down que to the ground? seu suor se tornou como gotas de sangue? He's afraid of the cross. Será que ele está com medo da He's cruz? afraid to die. Medo de morrer? Absolutely not. Don't let yourself think that for a moment. Absolutamente não. Não se permita pensar assim. You know what the issue was? Você sabe qual que era a 3 questão? times. What did he say? Por 3 vezes. O que ele What was disse? he really struggling with in the depths of his being? Qual que era a sua luta no seu interior? What? O que era? Not my will, Não a minha but vontade, your will be mas a done. tua vontade. All the way to the cross. Até a cruz. He was obedient unto death, Ele foi obediente até a morte. even death
on a cross. e morte de cruz. Now, how did the cross begin for him? Como é que a cruz começou com ele? May I say this to us? Deixa eu sugerir a The nós cross was reality in our Lord Jesus before the crucifixion. de que a cruz do Senhor Jesus Cristo já era uma realidade para ele antes da crucificação. The cross was already working when he had this attitude. A cruz já operava nele quando ele Because teve he aquela didn't think atitude, about himself. porque ele não pensou em si. He was only thinking about doing his Father's will. Ele só considerava fazer a vontade do So the seu Pai. cross wasn't a surprise to him. A cruz do Calvário não foi uma The surpresa para ele. crucifixion A crucificação was the culmination foi o ápice of the working of the cross in the life of our da Lord Jesus. operação da cruz na vida do Senhor Jesus. So my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos, we need for the Holy Spirit precisamos que o to Espírito help Santo us become clear nos ajude a ter clareza about our Lord Jesus being a bondservant. sobre o nosso Senhor Jesus Cristo como tendo sido um escravo. Because Paul says to Paulo the Philippian diz- believers, Aqueles crentes em Filipos, have this mind in you, tende em vós esta mente, which was also in Christ essa Jesus. atitude que também houve em Cristo And in Jesus. the previous verses, E nos versículos he anteriores, says to them, ele disse a eles: consider others to be more important than yourself. considerai os outros acima de vocês. Now, let's be very honest. Sejamos honestos. Before the Lord Diante do Senhor and before ourselves. e diante de nós mesmos. That is not the way we normally think. Não é a maneira que normalmente pensamos. Who were we primarily concerned about? Com quem nós nos preocupamos em primeiro lugar? Who is the most important person in our life? Quem que é a pessoa mais Outside of the importante em nossa vida? Huh? We are. Nós. We think about ourselves immediately, Pensamos em nós imediatamente. but the Lord Jesus didn't. O Senhor Jesus Cristo não foi And assim. the Word of God tells E a us palavra de Deus nos diz that this needs to be a part of our experience. que essa atitude precisa ser parte da nossa experiência. Now, I want to encourage us Eu quero nos to encorajar, remember lembrar that this thinking, this way of que thinking, esta forma de pensar is to be created by the indwelling life of Christ. deve ser criada em nós pelo Cristo que em nós This is habita. not the natural thinking of the descendants of Adam. Porque isso não é a forma natural de pensar dos descendentes de Adão. It's not. If you go back to the very beginning, Se você voltar ao principinho, when the problem started, onde começou todo o and the Lord problema, came down and began to have a conversation with the man and the woman and the serpent, quando o Senhor Deus desceu para conversar com o homem, com a serpente, com a mulher, who were they most concerned about? com quem que eles se preocuparam mais? When the Lord began to speak to Adam about Quando the Deus situation. começou a falar com Adão, Oh yes, I am the problem, Lord. será que Adão disse, de fato, Senhor, eu sou um That's not what problema? he said, brothers and Não sisters. foi o que ele disse. You know who he blamed? Sabe quem que ele culpou, né? Who did he blame? Quem ele culpou? Who? A mulher que tu me deste. No. He blamed God. The Ele- woman that you gave me. Ele falou assim, a mulher que tu me deste. You gave her to me. Foi o Senhor que deu ela You're para mim. responsible. Tu és responsável. And the woman, E a mulher? what did she say? O que que ela diz? The snake, A serpente. the serpent. A serpente. You see what began to happen immediately? Vocês percebem o que So imediatamente acontece? naturally, this is the way we react to situations. Naturalmente, é assim que reagimos às It's natural situações. for us to defend ourselves, É natural para nós nos to try to defendermos, protect ourselves, tentar proteger-nos, to try to explain away our foolishnesses. tentar explicar e dar justificativas para as nossas tolices. But Paul's instruction, As instruções de Paulo, his exhortation, a sua exortação, have this mind. tende em vós esta this mente, attitude. esta atitude. Think this way, Pense desta the forma, same way our Lord Jesus thought. da mesma forma que o Senhor And pensou. brothers and sisters, if we are living out of the life of our Lord Jesus, Irmãos, se nós vivermos movidos por essa vida do Senhor and His life Jesus, is affecting the way we think, se a vida dele estiver afetando o nosso pensar, then we will find ourselves thinking the same way He thought. então nós descobriremos e pensaremos como ele But pensa. when we begin to sense this moving of the Lord's life, Agora, ao percebermos esse mover da vida do Senhor, we have to make a decision nós precisaremos tomar decisões. to whether or not we're going to think this way. Se nós iremos ou não pensar daquele jeito. And that means we have to die to ourselves. Isso significa que precisamos morrer para We have to nós try to, mesmos. we have to forget about who we are and Tenemos, what our interests are. devemos esquecer de nós mesmos, dos nossos interesses. Paul says we need to be more concerned Paulo diz que precisamos estar mais preocupados about the other person com o outro
So when he's speaking to these two sisters, E ao se dirigir àquelas duas irmãs, trying to resolve this difficulty, ele tentando saying, ajustar now, aquela dificuldade. Sintaiki, Sintique and what's the other one name? Oi? é Vodia. Vodia? Oh, yeah. How's that in Remember English? English. Anyhow, Euodia. That's right. No, Sintaiki, Sintique, Euodia is more important than you. olha, Vodia é mais importante para você. Maybe she hurt you very much. Talvez ela tenha te ferido But you muito. need to be more concerned about her Você precisa estar mais preocupada com ela. than your hurt feelings. E você tem ferido ela. There's only one way we can do this, brothers and Há sisters, só uma forma de fazer isso, irmãos. and that is to be in touch with the indwelling Christ. E isso estar em contato com Cristo que em nós habita. And we embrace this attitude E nós abraçamos essa that we atitude see clearly demonstrated in the life of our Lord Jesus. que vemos claramente demonstrada na vida do Senhor Jesus. So our Lord Jesus O nosso Senhor has set a clear example deixou um exemplo tão claro of what it means to be a o bondservant, que significa ser um escravo. to live a life without any rights. Viver uma vida sem qualquer direito. He didn't defend himself one time. Ele não se defendeu uma vez sequer, Even when he was being falsely accused mesmo quando ele foi acusado and falsamente falsely e crucified. falsamente, erradamente crucificado. Like a lamb before his shearers is dumb, he opened not his mouth. Então, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua He boca. never defended himself E ele nunca se for defendeu, 1 second. por um segundo Now, sequer. dear brothers and Queridos sisters, irmãos, this is not the way the descendants of Adam's race react. não é a maneira com que os descendentes da raça de Adão agem. If I'm sitting there and you trample on my foot, Se eu estiver sentado ali e você tropeçar no meu pé, in my mind, you're in trouble. na minha mente, você está no aperto. You understand? Você entende? So he's totally different than we are. Ele é tão diferente de nós. Utterly different. Ele é completamente Don't think he's diferente. like you or Não, you're like him. não pense que ele é como você ou que você é como ele. He's like him. Ele é consigo mesmo. And we're to become like E him. nós devemos nos And tornar the como way ele we é. become like him E quando nós is nos by God tornarmos como putting ele, his life in us e a maneira de nos tornarmos como And ele é this deixar life que essa growing. vida em nós cresça and producing character. e produza caráter, And as Paul says, it is no longer I who live, ao ponto de Paulo dizer, já não sou eu quem but vive, Christ who lives in mas me. Cristo que vive em mim. For me to live. Para mim, o It's viver Christ. é Cristo. These are not empty words to him. Essas palavras não são palavras This is something vazias he para came ele. to. É alguma coisa a qual ele So when atingiu. he is identifying himself, when he begins to write letters, Quando ele se identifica, ele começa uma carta, uma epístola, how does he identify como é que ele himself? se apresenta? Paul, a bondservant of the Lord Jesus Christ. Paulo, um escravo do Senhor Jesus Cristo. Not Paul, the great apostle. Não Paulo, o grande He apóstolo. was a great apostle. Sim, ele foi um grande But he apóstolo, saw himself mas ele se viu not as a great apostle, não como um grande apóstolo, but as a bondservant of the Lord Jesus mas Christ. como um escravo do Senhor Jesus Because Cristo. of his love for his master. Por causa do amor que ele tinha com seu Because he mestre. loved the Lord Jesus. Ele amava o Senhor He Jesus. gladly gave up his rights. Ele alegremente abriu mão dos seus And direitos. by the grace of God, Pela graça de he Deus, sought to serve him, ele tentou servir. forgetting about himself. Ele esqueceu de si mesmo. And oh, my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos, I know the time is gone. eu sei que o tempo já But terminou. I want to encourage you. Eu quero If you have encorajar. time tonight before Se you go você to tiver sleep, algum tempinho hoje à noite antes de dormir, or maybe tomorrow morning, ou amanhã de manhã, you read 2 Corinthians 11, leia 2 Coríntios 11. the last part of 2 Corinthians 11. Aquele último pedaço de 2 Coríntios 11. And maybe the Holy Spirit will use it Talvez o Espírito Santo use aqueles to versículos somehow solidify, to make even stronger in us para ajudar a solidificar, a cristalizar, a fortalecer em this nós matter that Paul became a real bondservant of the Lord Jesus Christ. essa questão do Senhor Jesus Cristo ter se tornado um escravo de Deus. And because our Lord Jesus is a bondservant, E pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter sido um escravo, we can become bondservants. nós podemos nos tornar And that's escravos. what he was encouraging these two sisters to E é to isso do. que Paulo usou para encorajar as And duas all the irmãs believers in Philippi. e todos os demais crentes em Yes, Renan. Filipos. Eu queria pedir que você repetisse como era a transformação do escravo, do servo em escravo. Aquele modelo que furava a orelha. Repete para mim como aquilo funcionava. Could you please repeat? Furava e punha na ombreira da porta. Por favor, Could you please repeat the process by which a servant would become a bond servant? The process of,
It's in Exodus. I thought it was 21, but I think it's another chapter. Está em Êxodo, But it's achei que also in fosse Leviticus 21. as well. Também está em Levítico. But someone who was not able to take care of himself, had no place to live, no money. Alguém que não podia cuidar de si mesmo, não tinha onde morar, não tinha dinheiro nenhum. He could become a slave or a servant in the house of Hebrew people. Ele poderia se tornar um servo na casa de uma família But after hebreia. 7 years, Depois de 7 anos, that family was required to set him free, to era liberate him. necessário que aquela família desse carta de alforria a essa pessoa. Now, if he had a wife and children during that time, Se naquele período ele tivesse tido uma esposa e filhos, the wife and children belonged to the master. então significava que a esposa e os filhos he pertenciam is free to ao go. Senhor. Ele estaria livre para ir. But here was the exception. Mas havia uma exceção. If he says, I love my master, Mas se ele dissesse, amo o meu I Senhor, love my wife and my children, amo a minha mulher e os meus filhos, I don't want to take my freedom. eu não quero usufruir da minha So he liberdade. goes to the elders of the city, Ele iria então aos anciãos da and cidade. he says to them, Ele diria a eles, I want to become a bondservant to my master. eu quero me tornar um escravo do meu mestre. And then they take him to the Então, master's house eles o levariam até a and casa do put the mestre hole in his ear. e furariam sua orelha com a sua vela. And then probably he wore a ring there to keep the hole from healing up. E possivelmente ele usasse uma argola ali para não permitir que aquele furo fechasse. Mas ficava ali um furo e você falou que havia uma fixação no umbral da porta. So would that be against the doorpost? Yeah, the side of the door. Ele furaria ali no umbral da porta. Because Furava o madeiro. Yeah, you would, pierce the wood. yes. So, diz isso. Agora começa. Por que eu estou fazendo essa pergunta comparando a crucificação de Jesus? Can we compare this to the Lord's crucifixion? I haven't thought about that. Furos. He also was pierced. Yeah, but he was already a bondservant before he got to the cross. Observe que o Senhor ele já era um escravo antes de chegar na He was a cruz. bondservant before he left. Ele já era um escravo, a So atitude it's dele era de escravo primarily an antes de descer attitude mesmo. that gets demonstrated in the ear. Então talvez o mais certo This seja is- imaginar uma atitude que this- acabou se revelando no furo da orelha. This hole is only a symbol O, fu- o- of what is in his o mind. furo é simplesmente um símbolo do que se passou na sua mente. Como eu posso enxergar este modelo olhando a crucificação? Se é que eu posso. Fazer o paralelo, é isso que vai fazer? Is it possible to draw a parallel between this slave thing and the I'll have to think crucifixion? about it. I never thought about it. So we Teria can que have some pensar a fellowship later. respeito. Okay? So, brothers and sisters, Queridos irmãos, our Lord Jesus, nosso Senhor Jesus, Son of God, Filho de Deus, eternal Son of God, o eterno Filho de the one who Deus, created the universe, aquele que criou o universo, took the attitude of a bondservant, ele teve a atitude desse became a escravo. human being, Ele se tornou um ser humano, became the Lamb of God, tornou-se o Cordeiro de Deus. accomplished this great work of salvation. Ele alcançou, consumou essa grande obra And if de you read the redenção. verse following immediately, verse 8, E se begin você to read verse observar 9, os versículos que se seguem logo depois do there's a versículo 8, very important word there. aparece uma palavra muito importante ali. Therefore, Portanto, God highly exalted him Deus o exaltou sobremaneira. and gave him the name that is above every other E lhe name. deu o nome que está acima de todo nome. The reason Jesus of Nazareth, A razão pela qual Jesus de Nazaré, the Son of God, o Filho de Deus, is now seated at his Father's right hand hoje se assenta à destra do seu Pai, is because of the attitude é por causa da atitude that was in his thinking que estava na sua mente before he even left heaven. antes mesmo de ter deixado o And céu. this attitude continued with him E essa atitude permaneceu com ele all the way through his life. todo o tempo da sua vida. And he sets the wonderful example for E ele us. assim nos deixa um grande exemplo. But now, the example is not enough. Agora, observe que o exemplo não Now, basta. you know by experience Você sabe pela sua própria that experiência even though you know what you should do, que ainda que você saiba o que precisa ser feito, like for instance, we know that we're to love one another, por exemplo, nós sabemos que devemos amar uns aos outros, even as Christ loved us. assim como Cristo nos amou. But when you have that person in your life, Mas quando você encontra aquela pessoa na sua vida, you find you're able to do it by você yourself. percebe que não consegue fazer. So that's why we have to let this life of Christ É por isso que precisamos permitir que essa vida de Cristo become our life. se torne a nossa própria vida. And then we can also have the same attitude
E só então nós poderemos ter a mesma And as atitude. we will discover, the Lord willing, on Thursday E se o night, Senhor permitir, assim descobriremos na quinta-feira, we need to become bondservants. too. nós precisamos nos tornar escravos também. Let's pray. Oremos. Father, in the name of your dear beloved Son, Pai, no nome do teu amado Filho, we thank you for this great salvation that you have accomplished in him. te damos graças por essa grande salvação alcançada por meio dele. Lord, too often we have only seen one aspect of it. Senhor, tão frequentemente concentramos apenas em um aspecto dessa salvação. But Lord, we have fellowshipped as best we knew tonight Mas, Senhor, essa noite nós tivemos essa comunhão no melhor da nossa habilidade about this matter of our Lord, your Son, becoming a bondservant, sobre essa questão de como o teu filho se tornou um escravo and the attitude that was in his mind. e a atitude que estava em sua mente. And Lord, we are encouraged by your word Pai, somos encorajados pela tua palavra to have this same a attitude. termos a mesma atitude And we're so deeply grateful e somos tão profundamente gratos that you have done something in us. de que o Senhor fez algo em nós. You have given us the life of your Son, O Senhor nos deu a vida do teu filho, so that when that life is energizing our thinking, de forma que quando essa vida energiza o nosso pensar, then we can have the same attitude. nós também poderemos ter a mesma atitude. Lord, please tonight, Senhor, por favor, esta in your noite, great love for us, por causa do teu grande amor para conosco, help us to get this clear. ajuda-nos a ter clareza nessas Reveal it coisas. to us Revele isso a nós. and help us to understand in our mind Ajude-nos a entender com as nossas mentes the truth of this. a verdade disso. And we ask it in the name of our Lord Jesus. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém.